Louvado seja o Senhor. Amém. Eu não sei se gostaria tanto que Deus aproveitasse bastante esse tempo nosso aqui. E tem tanta riqueza de tantos irmãos tão preciosos entre nós. Mas eu creio que Deus quer nos falar um pouquinho aqui na palavra. Deus vai continuar nos falando. Louvado seja o Senhor. Nesses últimos dias, agora há pouco tempo, Deus me deu uma palavra, algo novo, sobre sentimento. Quero pedir aos irmãos que abram a palavra em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos achar uma quantidade de vezes essa palavra aqui no livro de Filipenses. No original, essa palavra quer dizer fronel, e que está ligado à paixão, que está ligado a afeto. Louvado seja o Senhor. Filipenses capítulo 2. Tem mais soprando aqui. Filipenses. Mas tá bom. Vai deixar. É bom lá. Filipenses no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Nós queremos te pedir, fala conosco. Obrigado, Pai, pelas coisas que Tu estás fazendo já conosco, trabalhando no nosso coração, pela igreja em Portugal, por esses irmãos queridos. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por podermos ter essas casas aqui nessa nação. Elas são a extensão da nossa casa. E os nossos irmãos também são amigos, e nós te glorificamos por isso, Senhor. Porque somos uma família de filhos, e Tu queres que sejamos semelhantes a Ti. Nós oramos e te pedimos, compartilhe isso conosco. Oramos no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Não sei se ontem o Cabral foi apresentado, acho que não, chegou um pouco depois, né? Mas nós queremos apresentar o Cabral. Ele é um dos presbíteros conosco lá no Brasil e atua na cidade de Florianópolis, que é uma ilha linda que tem no Brasil. Ele é de Porto Alegre, de fato. Amém? Muito obrigado, casado, com filhos, irmão querido. Faltou ao Luiz também, só está vindo hoje, né? Nosso amado irmão Luiz, que está com a esposa Silvina. Pode ficar de pé também, o casal. Prazer de novo revê-los. Amém? Os irmãos já conhecem, mas tem uma turminha que não conheciam o Luiz e a Silvina. Dizer qual que é o melhor bacalhau, se é o da Luz ou da Silvina. Amém?
Eu nem vou entrar nessa briga. Mas é um bacalhau muito gostoso da Silvinha. Amém? Tem mais alguém, Anderson? Faltou? Ajudem os irmãos. Acho que não, né? Aqui não. Amém. Uma das coisas que Deus tem trazido um peso no meu coração é sobre essa questão do sentimento. Nós fazemos a obra de Deus, mas a palavra diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Às vezes nós estamos muito ocupados com essa questão da igreja, do que fazer, de como atuar, das situações que se levantam contra nós. E algumas vezes isso gera tristeza. É como que um produto do sentimento, né? É a tristeza. Às vezes nós nos entristecemos. E quantas vezes nós ficamos tristes com algumas coisas, né? Jesus também, em alguns momentos, ele tinha adversidades. Ele olhou para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou. A palavra mostra quando ele estava lá na situação de Lázaro, em João, no capítulo 11. Algumas vezes a Bíblia mostra sobre como que Jesus expressou esse sentimento. João, no capítulo 11, os irmãos podem abrir aí, porque é importante. Às vezes nós pensamos em Jesus, e ele foi tremendo, um super-homem, mas um homem com sentimento, filho de Deus, louvado seja o Senhor. Aqui nos versículos 33, diz assim, Jesus 11:33, João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Versículo 35, Jesus chorou. Versículo 38, a palavra diz assim, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Jesus tinha sentimento. Ele, ainda que era Deus, o Filho de Deus, ele vivia essas emoções todas. E eu creio que Deus quer resgatar isso no nosso coração, porque a vida que nós vivemos, eu sei que é cheia de batalhas, e um desses produtos também é alegria. Às vezes nós temos muita alegria. Em alguns momentos, eu choro de alegria, de muita alegria. Eu não consigo falar pela alegria que tenho em ver Deus fazer algumas coisas. Eu trouxe um recadinho para um irmão aqui lá de Vitória, de alguém que disse assim para mim, fala para ele que eu estou pedindo perdão, que eu estou me humilhando, que eu estou confessando, que eu estou restituindo, que eu estou dizendo que eu não podia ter dito aquelas coisas. Isso me faz chorar com muita facilidade. Eu tenho dificuldade de falar, porque toca o meu coração. Eu creio que a obra de Deus, nós precisamos fazê-la com sentimento. Hoje compartilhávamos com uma irmãzinha, e eu perguntei, o que você está achando da Europa? E então nós pudemos conversar um pouco mais, o que Deus tem te falado.
Eu acho que o sentimento tem que acompanhar o nosso coração, porque é isso que nos motiva, é isso que nos anima, é isso que nos fortalece. Quando Jesus fala desse sentimento, é que nós temos que ter o sentimento do seu coração. Quando a palavra mostra aqui nos versículos que nós lemos de João, Jesus se envolveu com aquela situação. Não é só que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, é que o coração dele estava totalmente envolvido com isso. A gente não pode perder o coração. Em alguns momentos, a gente, um pouco acostumado com a obra, porque nós sabemos fazer, algumas vezes nós sabemos cantar, sabemos orar, sabemos pregar, lidar com os irmãos, o discipulado, a formação, a igreja nas casas, os cultos, as reuniões. Alguns de nós que estamos há tantos anos vivendo isso, pode ser que a gente perca um pouco da afeição, perdemos um pouco do afeto por essas coisas todas. E é tão importante a gente não perder. Eu sei que as coisas que acontecem, elas tentam nos machucar. É isso que o inimigo faz. Alguns até para preservar a sua própria vida, e depois de serem muito machucados, pensam assim, eu não vou me envolver muito com isso. Eu não vou mergulhar muito nisso. Eu vou manter a minha posição para que eu possa me proteger. Mas essa proteção não coopera. Eu creio que Deus quer que a gente extravase o nosso sentimento e que o nosso sentimento seja o de Cristo. Porque tem coisas que nós manifestamos, mas na carne, a nossa aversão, algumas vezes, a nossa posição contrariada com determinadas situações, a nossa indiferença. Mas Deus não quer essa indiferença. Nós temos que olhar aqui para Jesus, homem, que tinha poder, mas que até o final da sua vida, ele, o Filho de Deus, ele manteve essa posição com Deus e se envolvia com os homens, com o nosso sentimento, com o nosso coração. E talvez um dos lugares, assim, a gente viaja muito. Eu tenho viajado muito, e um dos lugares que tenta, de alguma forma, apagar o sentimento é a Europa. Algumas vezes a gente vê como que as pessoas, algumas vão se tornando frias. Isso tenta contaminar a gente, né? É uma situação, é impressionante como é que a santidade, ela não contamina, mas o pecado contamina. A frieza contamina, a indiferença contamina. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus está falando sobre manter esse sentimento que também houve em Cristo Jesus. Eu li aqui Filipenses capítulo 2, e se nós lermos uns versículos aqui anteriores, quando o próprio Deus está falando sobre sentimento, no capítulo 2 ainda, a partir do versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, é algo que tem que tocar lá no profundo do nosso ser.
e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, esses versículos aqui, nós somos cristãos, temos aprendido uma quantidade de versículos sobre a questão da unidade da igreja. A gente sabe o que Deus quer da igreja e às vezes nós vemos tanta separação, tanto pensamento que não é igual. E é verdade que os nossos pensamentos são diferentes. Mas quando Deus fala a respeito de pensarmos a mesma coisa, é um convite que Deus está nos falando, é uma afirmação de Deus a respeito da palavra. Na palavra nós podemos pensar a mesma coisa, porque está ligada a princípios, a valores, a fundamentos. Eu sou casado há 37 anos e eu não penso as mesmas coisas que a minha esposa. Eu acho que algumas coisas nós podíamos ficar até um pouco em condenação, mas, puxa, a gente vive há tantos anos e não pensa as mesmas coisas. Mas quando Deus fala sobre pensar as mesmas coisas, Ele quer nos voltar à palavra de Deus, porque na palavra de Deus a gente consegue pensar as mesmas coisas, ainda que em algum momento a gente não está no mesmo estágio do outro, no mesmo patamar do outro. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículos 15 e 16, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Olha a palavra sentimento. Todos que somos perfeitos. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. É para a gente entender que é uma obra de Deus. É para a gente entender que é Deus que está fazendo essas coisas em nós. Mas todos, a respeito da questão do pensamento, a Bíblia diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, nós temos alcançado algumas coisas. Pode ser que hoje o Rafael, Daniel, Davi, então pode ser que tenha crianças, né, adolescentes, gente que está crescendo. Hoje eles não pensam a mesma coisa que nós, senhores, já da terceira idade, da melhor idade. Louvado seja o Senhor. Parece que é a semana do idoso aqui em Portugal, não é isso? Está chegando. Está chegando. Então eles não pensam a mesma coisa, é claro, mas no que é o fundamento da palavra de Deus, no que é aquilo que eles têm aprendido do Senhor, essa base, esse sentimento de Cristo. Então, o que Deus quer trabalhar é que tenhamos a mente de Cristo. Amém? E na questão da mente de Cristo, cada um de nós estamos vivendo um momento, um estágio, um processo, mas Deus está nos levando a pensar a mesma coisa. Louvado seja o Senhor. E nós estamos sonhando os sonhos de Deus, nós temos os pensamentos de Deus. Depois a palavra diz aqui: tenhais o mesmo amor. Está tudo ligado a gente receber essa vida de Deus, o mesmo amor. Deus está levantando a igreja para gerar o amor de Deus na igreja. Louvado seja o Senhor. Isso é mais do que religião,
Isso é mais do que o hábito de reunir, é expressar o amor, é viver o amor. São muitos versículos sobre amor. 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor e diz que o amor jamais acaba. Por que nós não podemos dar lugar a alguns sentimentos, né, que às vezes parecem até justos e até que nós podemos fortalecer? Porque algumas coisas não expressam o amor de Deus. O amor de Deus é algo diferente, que trata com o nosso coração, que quebranta o nosso coração, que nos leva a ter atitudes que são diferentes das atitudes do mundo, porque nós somos cheios desse amor de Deus. E eu fico pensando do quanto Deus quer gerar esses homens e essas mulheres na igreja, e que os nossos filhos cresçam já com esse coração. Quando o próprio Paulo fala lá no livro de Éfeso, no primeiro capítulo, e ele ora para que Deus abra os olhos do coração dos irmãos. Podem anotar, Filipenses, no capítulo 1, Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, quem está anotando aí, pode anotar a partir do versículo. Olha, Paulo está olhando, a partir do versículo 16, ele ora para que Deus, então, o Pai da Glória, conceda aos irmãos sabedoria, revelação, pleno conhecimento dele, e que ilumine os olhos do coração. Nós devemos ter o nosso coração iluminado, mas é preciso uma revelação. Eu sempre achei muito estranho essa questão de iluminar os olhos do coração, porque a princípio o coração não tem olho, né? Mas o coração reage. E se de fato o nosso coração for bom, louvado seja o Senhor. Todo o nosso corpo, toda a nossa vida, louvado seja o Senhor, pode expressar esse amor de Deus. É esse sentimento que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja, para que tenhamos uma vida piedosa, uma vida com esse amor de Deus. Tem uma tradução de Judas, lá no versículo 21, quando a palavra fala: conservai-vos em amor, ou guardai-vos em amor. É muito tremendo isso, porque não é uma expressão de amor, é a gente se conservar em amor, em todo o tempo todo. Amor, 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 é o que Deus está trabalhando conosco. O amor tem que ser ardente, o amor não pode ser fingido, diz pelo menos em 2 textos. Então tem o amor e o amor fingido, e alguns podem amar de uma forma fingida. E talvez algo que possa resumir toda essa fala do amor: a Bíblia diz que Deus é amor. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é amor. É o que nós temos que refletir em toda a nossa vida, toda a nossa atitude, todo o nosso ser, em todo o tempo, clamar a Deus para que os homens possam conhecer através de nós esse Deus de amor. Mas depois, aqui em Filipenses 2, voltando para o texto, no versículo 2, a Bíblia diz que sejais unidos de alma. Às vezes nós combatemos muito essa questão da alma. Alguma expressão assim: isso é laço de alma.
Não é isso? Alguém já deve ter dito, ó, você tem laço de alma com essa irmã, ou com esse irmão. Mas, irmãos, a alma é vontade, é desejo. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser unidos de alma, é que Deus, quando trabalha no nosso espírito, de tal maneira que a nossa alma fique rendida ao Senhor, isso trabalha em nós. Então Deus quer trabalhar sim a nossa alma, para sermos unidos de alma nas coisas de Deus. Tem gente que às vezes se une na alma com alguém. O Espírito Santo de Deus vai nos lembrando alguns versículos em Gênesis, que é um versículo que tem um tipo de união aqui, que foi muito complicada. Gênesis no capítulo 11, quando aqueles homens, eles se uniram, é conhecido como a Torre de Babel. É por isso que o nosso português não é igual ao português de Portugal, louvado seja o Senhor. Mas os homens aqui se uniram, e tem tantas pessoas que nós não entendemos, né? Mas aqui os homens se uniram. No versículo 4, eles disseram, eles estavam trocando ali o material: vinde e edifiquemos para nós. Para nós. E esse sentimento aqui, para nós, é um tipo de egoísmo, né? Então, quando a questão da alma gera uma posição egoísta em nós cristãos, discípulos, não podemos ser egoístas, porque o egoísmo, essa posição do ego, ela não glorifica, não coopera com a vontade de Deus. Esse sentimento não é de Cristo. Edificar para nós uma cidade, não. Mas depois tem outra afirmação: e uma torre cujo tope chegue até os céus. Um outro sentimento de pecado é o de altivez. O egoísmo, a altivez são coisas da carne, do homem, da alma. Então, quando você dá lugar à sua alma para aflorar esses sentimentos, isso não é o sentimento de Cristo. E a gente tem que o tempo todo combater isso em nós, porque essas situações, elas surgem de uma forma que algumas vezes nós não percebemos, ou nós temos que corrigi-la constantemente, porque somos tentados o tempo todo a fazermos essas coisas que não glorificam a Deus. Depois, um outro sentimento desses homens é tornar célebre o nosso nome. Irmãos, qual é o nome sobre todo nome? Jesus. É o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. São os versículos que nós lemos. Então, não é o nosso nome. Algumas vezes nós vamos ser humilhados. E algumas vezes nós vamos passar por situações, ainda que pareça ser algo que fomos nós que fizemos, mas alguém atribuiu a outro. E aí você, a sua revolta, o seu sentimento fica ferido. Puxa, mas fui eu que fiz? Não me notaram. Irmãos, é Deus que está trabalhando em nós, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque a palavra diz: a minha glória não a darei a outro. Louvado seja o Senhor. Então, que Ele cresça e que eu diminua. O vídeo aqui, amém? É Ele que tem que crescer,
é o nome dele, é o nome de Jesus. E a gente sabe que Deus permite essas coisas, e elas acontecem, e a gente vai crescendo, principalmente quando nós estamos debaixo dessas situações que nós passamos. Tudo isso é para forjar em nós, para trabalhar em nós o sentimento de Cristo, porque no geral a gente não é trabalhado de uma forma convencional. Algumas vezes nós somos trabalhados principalmente nas perseguições, em situações de oposição. Então é nessa oposição até que parece que a gente está perdendo o pelinho todo, as peninhas todas. Acho que peninha não é, chega aquele momento assim que você está totalmente despedaçado, mas Deus está fazendo algo novo no nosso coração, porque é o sentimento de Cristo, porque é a vida de Deus que está sendo gerada em nós. Então é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Aí a palavra diz, no outro sentimento errado desses irmãos aqui, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O outro sentimento aqui é o sentimento do exclusivismo. Às vezes nós pensamos que a igreja, que a revelação que Deus nos deu, é uma exclusividade nossa. Mas, irmãos, é tremendo quando nós acolhemos os irmãos, todos. Jesus é luz para todos os povos. Amém? É tremendo meditar nessas coisas, que na realidade Deus está trabalhando em nós. Ele quer sim nos espalhar pela terra, para que Ele seja conhecido, né? Quando a palavra diz, está escrito lá em 2 Coríntios, versículos 15, versículo 16, que quando nós saímos daqui, a fragrância do conhecimento de Cristo, ela vai se manifestar para que pela igreja, em todo lugar, Jesus seja revelado. Louvado seja o Senhor. Essa é a vontade de Deus, se revelar. Mas quando a nossa posição é de exclusividade, eu tenho a verdade, irmãos, eu não sou o detentor da verdade. Deus tem me revelado algumas coisas, eu louvo ao Senhor por isso. Mas eu tenho que aprender com os meus irmãos, eu tenho que comer na mão dos meus irmãos, eu tenho que ver a igreja, eu tenho que ver o Senhor na igreja, e não ver propriamente o meu grupo, os que estão comigo. Esse é o sentimento de Cristo Jesus. Mas eu me lembrei desse texto, porque na realidade, a gente tem que pensar numa coisa aqui, no versículo 6, Gênesis 11, 6, e disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Então, quando há um tipo de união para o mal, para essas coisas erradas, um tipo de unidade, ladrão pode ter unidade para roubar um banco. E algumas vezes eles conseguem. E tem tantas coisas erradas. Então, o que Deus quer trabalhar é o sentimento de Cristo em nós. Então, a nossa alma tem que ser rendida totalmente ao Senhor. É dentro de casa, com os irmãos, o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa alma, para que consigamos, irmãos, trabalhar essas coisas em nós. Às vezes um companheiro de ministério, às vezes é dentro de casa. Quando as pessoas se ajuntam para fazer coisas erradas, é complicado. Durante um tempo pode ser que eles cumpram esse intento e as coisas vão um pouco mais adiante,
mas Deus está nos falando sobre termos o sentimento de Cristo. Louvado seja o Senhor. E depois vai dizer, tendo o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, versículo 2, no finalzinho. Tendo o mesmo sentimento. Depois a palavra diz no 3, nada façais por partidarismo. Irmãos, nada no original, no grego é nada. Amém? Amém. Nada façais por partidarismo. Tem coisas até que são boas, mas o sentimento é partidário. É um partido que é tomado. Você já sofreu com isso? Eu também já sofri com alguém que toma um partido contra você, contra mim. Mas a Bíblia diz, nada façais por partidarismo. Por que acontecem essas coisas, irmãos? Para afetar a nossa vida, esse sentimento que nós temos de Cristo. Essas coisas acontecem exatamente para tirar essa graça do nosso coração. A tentativa do inimigo é essa, que a gente fica endurecido. A palavra continua dizendo aqui, ou por vanglória, mas por humildade. Por humildade. Tudo o que nós fazemos é com humildade, é por humildade. É a palavra de Deus. Às vezes quando nós olhamos ali a preparação dos discípulos, a gente pode pensar que tinha muitas coisas, mas tinha algumas coisas, poucas, muito claras. A formação dos irmãos não tinha propriamente uma escola teológica, alguma coisa extremamente profundo, científico, mas Mateus capítulo 5, quando Jesus está falando com os discípulos, e é a primeira palavra ali trazendo esse coração para os discípulos, a palavra diz, bem-aventurado os humildes, Mateus 5:3, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, não são muitas coisas. O próximo ensino, o próximo versículo, que é fundamental também aos discípulos, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Expressa o sentimento de Cristo, expressa a igreja de Deus. É o que Deus está trabalhando. Bem-aventurados os que choram. Arruma um tempo para chorar. Tem que chorar, né, mãe? Tem que chorar, chorar, chorar. Porque bem-aventurados são os que choram. E não é chorar de raiva. Nós temos que chorar pelas coisas de Deus, chorar pelo sentimento de Cristo. Jesus chorou, louvado seja o nome do Senhor. E é tão gostoso quando Deus nos encontra assim, com esse coração quebrantado, com esse sentimento de Cristo. Eu penso que quando Paulo fala a respeito de Timóteo, e nós estamos falando aqui sobre sentimento, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 19, irmãos, isso aqui é muito lindo que Paulo fala sobre Timóteo. Aliás, tem 3 homens aqui, Paulo, Timóteo e Epafrodito, 3 homens de Deus, de uma qualidade, de uma riqueza, de um sentimento, o que esses homens fizeram com o seu coração para Deus. Aí Paulo diz, Filipenses capítulo 2, versículo 19,
Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar Timóteo. Imagina o coração de Paulo, ele preso, lá querendo atender a igreja, ele sabendo da necessidade dos irmãos. E Timóteo tinha sido um jovenzinho preparado, lá pelos 16 anos de idade, um homem de Deus, um homem preparado por Deus, como o próprio José do Egito, que começou bem novinho também, já fazendo diferença, assumindo atitudes de um homem maduro, de um homem de Deus. Então Paulo está dentro da prisão e ele está projetando exatamente isso. Eu espero enviar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. O que é ânimo? É sentimento, é fruto das nossas emoções, né? Estou animado em enviar Timóteo para estar lá com vocês. E a palavra diz assim: também tendo conhecimento da vossa situação. Paulo, ele tinha um sentimento pela igreja, ele tinha um coração pela igreja, ele sabia do que Deus queria fazer na igreja. Aí ele dá uma referência sobre Timóteo, dizendo assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Irmãos, a repetição dessa palavra, sentimento, aqui do coração de Paulo, ele quer nos transmitir algo que é profundo. Nós conhecemos muitos homens e mulheres, mas quantos homens de Deus e mulheres de Deus que nós conhecemos? Isso não é para fazer um julgamento. O que eu quero lembrar aos irmãos é a própria referência que Paulo dá de Timóteo. Eu penso que seria assim, que nós queríamos dizer uns dos outros a respeito dessa questão da ajuda. É tão importante, porque Paulo estava preso, mas ele sabia que tinha um homem livre e que tinha o seu coração, e que tinha o sentimento de Cristo, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Quantos irmãos ou irmãs nós vamos achar dentro da congregação que a gente conhece esse coração para Deus usar? Porque Paulo, ele dá uma dica sobre esse coração, dizendo assim: que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Irmãos, o que Deus está nos falando é porque a gente acha, muita gente, mas que não está buscando as coisas de Deus, o sentimento de Cristo. A igreja de Deus, o que Deus quer fazer através de nós, como Deus quer nos usar, cada um de nós. Eu penso que nós temos que entrar nisso para compreender a vontade de Deus, para compreender o coração de Deus, para termos os nossos olhos, os olhos do nosso coração iluminado. Aleluia. Louvado seja o Senhor, para que esse Cristo em nós, que é a esperança da glória, se revele totalmente através da nossa vida, sabendo que hoje nós estamos orando lá nas bandeiras, né? Praça das Nações, e que a bandeira sobre nós é o amor. Está escrito em Cantares: sua bandeira sobre nós é o amor. Aleluia. Então, o amor não busca os seus próprios interesses. Louvado seja o Senhor. Está relacionado com o que Deus está nos falando
Coríntios, no capítulo 13, nós temos que buscar as coisas que são de Deus. E aí Paulo faz mais uma afirmação, que é muito tremenda, sobre Timóteo, versículo 22, e conheceis o seu caráter provado. Irmãos, se nós ficássemos só com essa frase, só com essa sentença, só com essa afirmação, conhecer o seu caráter provado, louvado seja o Senhor. Quantos de nós temos um caráter provado? Será que Timóteo não tinha defeito? Eu entendo que tinha. Todos nós temos defeitos. Mas, irmãos, o que Deus está buscando são homens que têm esse coração de Deus, que são provados por Deus e aprovados. Paulo está dizendo de Timóteo sobre isso, que ele era um homem aprovado, um caráter aprovado, com as dificuldades que todos nós temos. E o caráter nosso aprovado vai fazer com que a gente considere o outro superior a nós mesmos. O nosso caráter aprovado, nós vamos lembrar de versículos, quando a palavra diz que o amor cobre uma multidão de pecados, o amor cobre tudo. Louvado seja o Senhor. É isso que é ser um homem aprovado. Não é aquela pessoa que fica achando defeito, apontando defeito, aquela pessoa que fica com crítica, com julgamento, aquela pessoa que te condena, que te reprova, aquela pessoa que olha para você e tem aquele olhar fulminante, você não se sente à vontade perto dela. Irmãos, o amor de Deus é grande de tal maneira que, mesmo conhecendo todas as minhas falhas, Ele me ama. Aleluia. Ele me ama. Ele me ama, Ele me quer. Ele tem toda a esperança sobre a minha vida. Ele tem fé a respeito de mim. Ele desenvolve no meu coração e no coração dos meus irmãos a fé para que eu seja transformado, porque esse é o sentimento de Cristo Jesus. Foi por isso que Paulo escreveu essas coisas da prisão, para repartir esse coração com esse sentimento. Ele escreveu uma carta do próprio punho para revelar Jesus, para os irmãos, para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, para que fôssemos esses homens. Aleluia. Amém? Hoje nós podemos nos achar limitados, incapazes, mas quando nós olhamos para essas verdades, a gente vê que Deus é tremendo e que Ele faz coisas tremendas e que Ele trabalha em nós. Eu, lembrando de Atos, no capítulo 8, a respeito da experiência de Eunuco e de Filipe, eu penso que tem muitas lições tremendas aqui no capítulo 8 de Atos. Mas a respeito de Filipe, eu quero destacar principalmente Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos notar que Filipe era um homem usado por Deus. A Bíblia diz que ele estava em Samaria e que Deus estava usando Filipe com muito poder. As filhas de Filipe profetizam, uma casa tremenda do Senhor. Mas a Bíblia diz no versículo 26 que de repente Filipe ouviu a voz do anjo do Senhor. E aqui Deus fala comigo muito fortemente, porque Filipe estava bem,
Quando a gente está bem, irmãos, a gente não quer mudança, né? Se eu estou bem, por que eu vou ouvir uma voz, e uma voz que promove uma mudança na minha vida? Está dando certo. A mentalidade é essa: time que está ganhando não mexe. É assim que a gente pensa, é assim que nós raciocinamos, e é assim que é agradável a nossa alma. Estamos numa situação toda de conforto. Assim nós sempre queremos que seja o dia seguinte, tudo bem definido. Eu vou levantar, eu vou tomar café, eu pego o carro, eu vou trabalhar, e no trabalho está tudo bem, e um dia assim, tá. E nós queremos que tudo seja sempre igual ao dia que passou, e aquela forma tranquila. Mas Filipe, quando ouve a voz aqui do anjo do Senhor, o anjo diz algo para ele: levanta, Filipe. Olha, irmãos, o anjo do Senhor falou para Filipe: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, olha que coisa tremenda aqui, porque mesmo estando Filipe numa situação boa, legal, ele ouve a voz do anjo, e a Bíblia diz que ele levanta e obedece. Eu sempre penso em 3 verdades importantes aqui nessa ação de Filipe. A primeira é que Filipe foi sensível à voz do Senhor. Sensibilidade, sentimento. Igreja, nós temos que ter esse sentimento assim para com Deus, porque quando as coisas estão caminhando e Deus quer nos mostrar coisas maiores, ainda que o que estamos fazendo está dando certo, eu tenho que pegar e obedecer ao Senhor. Quando ele levanta e vai, é porque ele tinha disponibilidade para Deus. Total disponibilidade. É esse o sentimento que Deus quer trabalhar conosco. Disponibilidade. Algumas vezes, irmãos, nós temos tanto a fazer, mas estamos indisponíveis. Irmãos, às vezes é difícil Deus conciliar essa questão da disponibilidade, da sensibilidade e da responsabilidade. Tem gente que é tão responsável, mas responde assim: eu não posso. Ele está ocupado com outras coisas. A minha responsabilidade agora é essa. Deus não acha nele disponibilidade. E tem gente que tem disponibilidade e tem até responsabilidade, mas falta sensibilidade. Eu tenho me preocupado muito com a perda da sensibilidade em alguns irmãos, e eu acho que isso é extremamente importante para Deus, porque as pessoas, quando compartilham alguma coisa conosco, quem está compartilhando quer que você ouça, e é tão bom ouvir. Ouvir é uma coisa muito de Deus. Ouvir mais do que falar. Ouça, ouça, ouça. Deus está nos falando para ouvir, irmãos. Ouvir é melhor do que falar. Quando nós ficamos calados, a gente passa até por sábio. Quanta sabedoria de Deus a dizer isso, né? E é tão tremendo quando a gente exercita essas coisas. E a Bíblia diz que Deus trabalhou essas coisas em Filipe, e tinha um plano para Filipe que era diferente. Uma experiência com ele num lugar deserto. Isso fala para você? Você está passando por um deserto agora. Irmãos, deserto, à luz da palavra, tem exatamente essa conotação do lugar de teste.
E às vezes nós passamos por esses lugares de testes. E Deus nos fala no deserto. Mas temos que ter esse sentimento de Deus, esse coração de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Porque algumas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor e temos dificuldade com aquilo que Deus quer nos falar. Irmãos, Deus quer gerar isso em nós. Sensibilidade é a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Temos essa empatia. Irmãos, Deus quer renovar esse sentimento no nosso coração. É assim que um homem de Deus é formado. Cada um de nós temos características, né? Você olha para o Dag, como é diferente de mim, mas quanta riqueza tem o Dag. Eu sou pobre, mas tenho alguma riqueza, alguma coisinha. Irmãos, a gente olha um para o outro, e na realidade, a gente é diferente, mas Deus quer nos usar. Creia, eu creio que nós temos que tocar em nós mesmos, né? E olhar para essa porcaria que a gente é, né? A gente é nada, mas Deus quer nos usar. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós somos especiais. Amém? Nós somos raça eleita. Nós somos um povo exclusivo, de propriedade de Deus. Irmãos, é tremendo como, em parte, o próprio Deus quer nos mostrar que nós somos nada, mas ao mesmo tempo Ele diz que você é tudo. Isso é uma coisa que a gente entende muito com essas batalhas que o próprio Paulo, ele passou, né? 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo, eu não creio que Paulo tinha crise nenhuma. Ele sabia conviver bastante com essas diferenças. 2 Coríntios, no capítulo 6, quando a palavra diz, tem alguns versículos aqui, nós não vamos ler todos, mas aqui diz muito do que Deus está falando conosco. Eu quero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, quando Paulo diz assim: como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Irmãos, vamos entender isso que Deus está nos revelando. Algumas vezes nós somos desconhecidos, mas nós somos bem conhecidos. No que Paulo afirma que ele era bem conhecido? Porque Deus conhecia Paulo. Aleluia. E o próprio Paulo vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, algumas vezes a gente vai passar desapercebido. Mas você já notou que quando você passa desapercebido, tem alguém que te conhece bem e diz assim para você: olha, fica em paz, eu te conheço. Amém? Amém? Tem coisas que acontecem, irmãos, e Deus permite para tratar com a nossa carne, porque para a nossa carne tem que haver uma declaração de morte. Amém? Amém? Paulo também disse isso, irmãos. Não precisa nem abrir, mas só para afirmar para você aqui, e no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12, está escrito: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Louvado seja o Senhor. Quando a gente está desconhecido, entretanto, somos bem conhecidos. Porque Deus está gerando vida, vida, vida. Aleluia. E a Bíblia diz: vida em abundância. João 10, 10. Para que a vida de Deus se manifeste. Amém. E a vida de Deus vai se manifestar sempre que a nossa carne, o nosso ego, essas coisas todas que nós estamos compartilhando,
vai glorificar a Deus. Então, é o sentimento de Cristo. Amém. Nós só vamos ter o sentimento de Cristo quando essas coisas forem trabalhadas em nós. E quando nós mantivermos esse coração para Deus. Paulo faz uma outra afirmação. Como se estivéssemos morrendo. Aleluias. E contudo, eis que vivemos. Irmãos, hoje nós estávamos na van e passou um rapaz com a BMW, cigarro, a porta aberta. Irmãos, ele pensa que ele tem vida, mas está morto. Lá no Brasil a gente tinha um carro que chamava Besta. E a gente tinha um monte de bestinha que andava nele. Louvado seja o Senhor. Irmãos, às vezes quando a gente olha para o carro do lado, parece que os nossos pés podem querer deslizar. Mas louvado seja o Senhor, porque a gente tem o carro de fogo. Amém? Aleluia. Porque na realidade Deus tem arrebatado o nosso coração para Ele. E nós não estamos ligados às coisas dessa terra, nós estamos ligados nas coisas do céu. Louvado seja o Senhor, porque às vezes é como se estivéssemos morrendo. Aleluia. Mas contudo, eis que vivemos. Isso é para te fortalecer, para fazer entender o sentimento de Cristo, que nós vivemos. Irmãos, nós vivemos. Vamos tirar do nosso coração esse sentimento de perda, de depressão, de angústia. Irmãos, porque isso não provém de Deus. É o próprio Paulo que afirma aqui no capítulo 4, várias vezes sobre isso, tendo, porém, este tesouro em vaso de barro. Aleluia. Versículo 7, 4, 7, para que a excelência do poder seja de Deus. Aleluia. De Deus a excelência desse poder, e não de nós. A respeito de nós, irmãos, tem que ficar nada, mas a respeito de Deus tem que ficar tudo. Louvado seja o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Depois leia os próximos versículos, que você vai entender, versículo 8, 9, 10, 11, 12, você vai entender muito bem isso, porque algumas vezes é esse processo que Deus nos permite, como castigados. Voltando aqui para 2 Coríntios 6, 9, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos.